Bom, pessoal, boa tarde para quem chegou agora, boa tarde para quem já estava por aí, estava ouvindo aí o papo da gente. Para quem não me conhece, meu nome é Alberto Oliveira. Eu trabalho com segurança da informação, como assim, a codegradê da minha barba denuncia há um pouquinho mais de 6 meses. Eu já atuei em diversas posições, de diversas maneiras, então já atuei com gestão de projeto, com consultoria, com pré-vendas. Tenho atuado bastante ultimamente também com segurança ofensiva e defensiva. E a ideia do papo hoje é trazer um pouquinho para vocês sobre algumas perguntas, alguns questionamentos que a gente tem encontrado nas conversas com os nossos clientes, nos papos que a gente tem tido com os clientes, sobre por onde é que a gente começa, né, dentro dessa vasta quantidade de opções que existe dentro do universo de cybersecurity. Então, o título ele traz algumas dessas perspectivas já, onde a gente já vai ter aí pentest, análise de vulnerabilidade, CIEM, framework. Que danada é isso, né? Que salada de frutas é essa? Vou pedir para vocês aí a gentileza de ir no chat, para o caso de vocês não conseguirem me ouvir, por qualquer motivo que seja. Meu microfone, de vez em quando, aqui está me trollando, né? Coisas de quem usa o Windows e desreconhece, aí tem manda reconhecer, volta logo, mas por favor me avisem se por algum motivo vocês pararem de me ouvir, beleza? Então, vamos começar do começo, né? Quem são esses caras, né? Quem são esses indivíduos dos quais a gente vai falar hoje, onde é que eles se encaixam, em que momento eles se encaixam. Mas antes da gente falar desses caras, vamos falar um pouquinho sobre momento, né? Eu estava comentando há pouco com o Marco e com a Carol sobre essa questão, né? Está em pandemia, não está em pandemia, passou a pandemia, não passou a pandemia, a gente está remoto, não está remoto, enfim. O mundo é uma bagunçada, né? Nesses últimos anos, de final de 19 para cá, a gente bagunçou muita coisa, a gente estruturou muita coisa nas carreiras, a gente teve que parar para olhar para muito processo, para muitas coisas que a gente fazia, tome coisa, né? Para muitas coisas que a gente fazia no nosso dia a dia, que talvez não fossem feitas da melhor maneira. E isso trouxe não só reflexão, como sobre alguns aspectos, evolução. E que evolução foi essa? A possibilidade que a gente não vislumbrava anos atrás de ter uma força de trabalho considerável, né, em termos de quantidade e qualidade, trabalhando de maneira remota. Então, a gente tinha empresas estrangeiras que tinham essa iniciativa de trabalho remoto, onde muitas vezes contratavam, de outros países, contratavam gente aqui no Brasil, na Índia, em diversos outros lugares, só que não massivamente como a gente viu nos últimos anos. E essa massificação da quantidade de trabalho remoto, ela trouxe uma pancada de desafios, né? O primeiro deles foi que, assim, a gente já visualizava, vislumbrava, enfrentava uma expansão do perímetro. A gente, né, o pessoal da década de 80, 90 e anos 2000, nos quais eu me encaixo, tinha uma perspectiva de perímetro onde você tinha lá o firewall, você tinha o data center, você tinha um head office, alguns branches, ou às vezes era um local só, e é que teu perímetro de segurança era ali. Tu tinha que cuidar do antivírus, tu tinha que cuidar do firewall, tu tinha que cuidar do fio de conteúdo, do e-mail. Assim, a maioria dessas coisas era tudo on-premise. A gente já tinha coisas disponíveis em nuvem, mas numa oferta muito limitada. Então, perímetro para a gente era mangaba para cuidar, né? O cara não precisava de muita preocupação. Tinha um processo ali, um firewallzinho bem configurado, um antivírus bacana, o cara evitava ali a imensa maioria das ameaças. O mundo foi mudando, as coisas foram se expandindo, a gente começou a olhar para a informação como sendo um novo perímetro, a oferta de SaaS explodiu nos últimos anos e o perímetro foi ampliando. Então, deixou de ser aquele site, deixou de ser o head office, deixou de ser o branch office, e a gente começou a ter um smartphone como sendo uma nova expansão de perímetro, um notebook conectado VPN, sabe Deus aonde, para estar acessando a nossa rede, e em tudo aquilo que a VPN traz em termos de potencialidades e, obviamente, de riscos de segurança. Então, a coisa foi expandindo, expandindo, expandindo. E quando a gente chegou no momento do pico, né, do Covid,
onde a gente não teve muita escolha a não ser se recolher, vamos dizer assim, para quem podia trabalhar remotamente, o fazer, e expandir o negócio de uma maneira assim, exponencial, do dia para a noite. Então, muitas empresas tiveram que migrar suas forças de trabalho assim, né? Como quem pisca o olho. E a gente sabe que se a coisa já não estava sendo feita antes, de acordo com uma série de processos, de cuidados, de uma maior atenção, do dia para a noite, aquilo não ia ser feita, né? E isso abriu uma janela de oportunidade sem precedentes para o pessoal do cybercrime. Por quê? Porque, de repente, o cara que cuidava lá de 400 usuários dentro de um data center só, dentro de um ambiente só, ele começou a ter que cuidar de 400 escritórios remotos, porque cada casa de cada pessoa virou um escritório, do qual ele precisava minimamente cuidar. Por quê? Porque aquele cara estava acessando dados da empresa, informação da empresa, muitas vezes o data center da empresa. Então, esse cara virou um vetor de contaminação, um vetor de ataque, uma possibilidade, uma porta de entrada para o teu ambiente. E isso, obviamente, fez com que os ataques explodissem, né? E a gente continua vendo isso ainda nesse momento. Imaginava-se que, de repente, a partir do momento que a gente tivesse maior flexibilidade para trabalhar híbrido, para trabalhar não só de ambiente remoto, como também ambiente físico, que isso começasse a, vamos dizer assim, aliviar, né? Mas não é o que aconteceu. Os caras continuam dando pancada, a gente tem visto ameaças crescentes todas as semanas, basicamente, assim, já era um jogo de quando vai acontecer, não de si, né? Sempre foi esse jogo. Quem fala que, não, o meu ambiente é inviolável, não existe ambiente inviolável. Nem o cara desligado da tomada, ele é inviolável. Mas a gente saiu desse, assim, do quando para uma coisa que talvez fosse um pouco mais distante, para ficar muito próxima. A gente teve inúmeros, dezenas e centenas de casos de empresas de todo tipo de tamanho, de todo tipo de negócio, que tiveram suas operações comprometidas de alguma maneira, né? Envolvendo empresa de segurança, empresa sem ser de segurança, varejo, enfim, foi uma bagunça, vamos dizer assim, né? E continua. E a gente continua vendo isso todo dia. Então, a gente tinha o ransomware do semestre, o ransomware do trimestre, o ransomware do mês, o da semana, agora é bem dizer do dia, né? E não só ransomware, como outros tipos de ataques foram expandidos, como outros tipos de possibilidades foram ganhando força, né? Como phishing, como a extorsão cada vez mais. Enfim, a gente tem hoje um universo que necessita que o profissional de cibersegurança ele tenha um olhar diferente para o ambiente dele. E assim, muito mais acurado, com muito mais detalhe, com muito mais informação do que antes a gente podia precisar. Se antes a gente precisava ter dado, se antes a gente precisava medir, hoje, muito mais. Então, diante desse momento, a gente precisa começar de alguma maneira. E empresas começam todos os dias, empresas ainda não saíram no canto. A gente teve aí, dentro desse meio de pandemia, adequação com o LGPD, muita empresa foi, muita empresa não foi ainda, muita empresa está na metade. Então, assim, está todo mundo fazendo alguma coisa. Mas será que a gente está começando da melhor maneira que a gente pode? Será que a gente sabe como é que a gente pode começar? A gente sempre escuta o first things first, né? Back to basics, ou seja, vamos fazer primeiro o básico. O que é esse básico? Onde é que está esse básico? Em que momento a gente posiciona esse básico para poder, a partir dele, a gente começar a galgar um caminho de evolução, de crescimento, onde a gente possa medir onde a gente está e observar, né, o nosso crescimento até chegar onde seria ali o estado da arte, né? Que é o melhor que a gente puder para o que o nosso ambiente permitir, para o que o nosso negócio suportar. E por que o nosso negócio suportar? Uma coisa que o profissional de cibersegurança e de infraestrutura tem que estar sempre atento dentro do universo de tecnologia é, normalmente nós não somos fim, nós somos meio. Mas dentro desse universo do meio, a gente precisa encontrar o paralelo entre segurança e produtividade. Isso não é uma coisa fácil. Não é nada fácil fazer isso. Por quê? Se tu aperta segurança, tu cai produtividade. Ponto. Não tem como ser diferente. Se tu acelera a produtividade, tu cai segurança. Pô, Alberto, ferrou, né?
Então, quer dizer que uma empresa muito segura é improdutiva? Depende. Depende de você encontrar o ponto de equilíbrio entre segurança e produtividade para o que a tua empresa demanda. Então, dependendo do tipo de negócio, a gente vai ter uma perspectiva de segurança diferente. Então, uma empresa que trabalha assim, uma empresa do mercado financeiro, ela vai ter um tipo de perspectiva. Uma empresa de mercado de saúde, ela vai ter um outro tipo de perspectiva. Indústria, outra visão. E assim vai. Qual é o melhor modelo? Você tem que encontrar. E é aí onde vive o desafio, é aí onde mora o desafio. E é exatamente para isso que a gente precisa saber onde é que a gente está. Quem não mede não consegue ter visibilidade do que ocorre, do que acontece e não sabe para onde vai. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir. E como é que a gente pode medir? De que maneiras a gente pode gerar esses dados de visualização, né? Que é o que a gente vai ver agora nos próximos slides. Então, quem é que são esses caras, né? O que é um pentest? O que é um teste de invasão? O que é uma análise de vulnerabilidade? Que tipo de retorno isso me traz? O que é um CIEM, um framework de segurança? Vamos agora partir aqui para um, né? Então, o que é um pentest, né? O que é um teste de invasão? É um tipo de teste, um tipo de serviço que é realizado de diversas maneiras, de diversas formas, onde você vai avaliar o ambiente. E avaliar o ambiente sobre que ótica? A ótica de um indivíduo que tenha algum tipo de má intenção. Ou seja, um indivíduo que quer, de alguma maneira, comprometer o teu ambiente, seja para extrair dado, seja para obter acesso privilegiado àquele ambiente, usar aquilo ali de alguma maneira, seja para fazer um sequestro de informação e te pedir um resgate, enfim, vai ser sobre a ótica de um indivíduo que não tem ali boas intenções, né? É a ótica do assaltante. Então, quando você vai andar no meio da rua, você precisa avaliar uma série de critérios. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um serviço num cliente nosso aqui na região e eu estava fazendo a implementação de um cluster de firewall, né? E na hora do almoço, a gente ficava relativamente perto de um shopping na região, tinha um shopping center. E aí éramos quatro pessoas. E aí eu disse, não, vamos de carro. Ele olhou para minha cara, você está com preguiça de andar? Eu disse, não estou com preguiça de andar. Ele fez, mas é ali, a gente vai andar ali uns 400 metros. Eu disse, eu sei, mas vamos lá. Como é que é essa tua região aqui em termos de segurança? Ele, mais ou menos, de vez em quando tem uma ocorrência, tem um assalto, tem alguma coisa aqui. Bacana. Somos quatro, né? Somos quatro. Ok. Eu tenho 2 celulares no bolso. Você tem quantos? Aí ele, eu tenho mais 2. Aí as outras pessoas tinham cada um mais um. Ou seja, a gente tinha ali um universo de 6 celulares em 4 indivíduos. Legal. Vamos limitar aí, né? Celular low cost a R$1.000, que hoje em dia você não compra um celular com 1.000 conto. Mas vamos dizer que comprasse, né? Então você tem ali 6 pau de celular, R$6.000. Quanto é que custa o litro do combustível para você se locomover esses 400, 500, 600 metros ali até o shopping? Vai custar, sei lá, R$3, R$4. Quanto é que custa o estacionamento? 10 conto. Estacionamento aqui ainda não é fim de São Paulo, não, que é R$50. A gente ainda consegue pagar R$10 por aqui, dependendo do tempo que passa. Mas beleza, então eu vou gastar ali 16 conto para reduzir a probabilidade de que a gente perca R$6.000. Ele olhou para minha cara e fez, faz sentido. Eu disse, pois é. Então, assim, esse tipo de análise a gente tem que trazer para o universo corporativo. Então, até onde vale a pena a gente expor alguma coisa, até onde vale a pena a gente investir em alguma coisa. Então, essa conta entra dentro desse tipo de teste. Então, esse tipo de teste, ele vai te dar uma perspectiva do que pode acontecer com o teu ambiente. Uma coisa que é importante dentro desse universo de pentest de entender é que não necessariamente, se você tem lá, vamos dizer, 500 ativos dentro do teu ambiente ou fora do teu ambiente, um data center em nuvem, não quer dizer que eu vou tentar, por exemplo, comprometer os 500 dispositivos. Existem várias fases dentro do universo de pentest que a gente vai ver daqui a pouco, só que uma dessas fases se chama reconhecimento. Então, dentro do universo de reconhecimento, eu vou buscar identificar quais são os ativos que existem dentro daquele universo que me foi passado, que possuam vulnerabilidades que eu posso explorar. Então, eu vou naquele cara que me oferece a melhor oportunidade de exploração de uma vulnerabilidade, que gere o maior impacto possível para o ambiente e que me dê facilidade. O ser humano gosta de facilidade, né? Pentester não é diferente. Ele vai buscar
aquilo que você tem de mais fácil para ser comprometido. É a história do carro que tem alarme e do carro que não tem alarme. Ah, o ladrão ele vai no carro que não tem alarme. Por quê? Porque é mais fácil. Aqui é a mesma coisa. Então eu vou no cara que vai me dar a melhor perspectiva de conseguir uma intrusão bem sucedida com o menor esforço possível. E a gente vai em cima disso. Pô, Alberto, quer dizer então que você não tenta comprometer todos os dispositivos do ambiente? Não, a gente não tenta fazer isso. Mas tem gente que vende essa ideia. Isso é uma ideia falsa. Porque imagina o tempo que você vai levar para tentar comprometer, por exemplo, 500 devices dentro de um determinado ambiente. O custo disso fica insano. Então, o pentest normalmente é uma coisa global que vai envolver umas micro-inserções. Você vai ter visão global do que acontece dentro do ambiente, óbvio. Você vai ter visão global de como estão as vulnerabilidades do teu ambiente, mas a inserção, o ataque, ele vai acontecer dentro de um universo bastante reduzido. Considerando esse universo de possibilidades do pentest, existem 3 tipos básicos, né? Black box, white box, gray box. Quais são, né? O que é que cada um desses caras é? Black box, eu sei de nada. Eu sei qual é o nome da empresa, que o cara está me contratando, e acabou. Então, eu vou buscar aí informações públicas ou não, de que ativos eu posso tentar comprometer, de que maneira eu posso atuar em cima daquele universo de possibilidades, de sistemas que estão expostos dentro da internet ou não, leak de credencial, enfim, tudo aquilo que for possível dentro daquele universo da empresa, que eu só sei qual é a empresa, né? Então, eu não tenho range IP, eu não tenho sistema, eu não tenho nada. Então, o black box, ele é a visão, assim, a mesma visão que você tem de um atacante externo, de um cara que não tem nenhum tipo de conhecimento sobre sua empresa, mas escolhe você como um alvo por qualquer motivo que seja. Já o white box é o inverso. Você tem acesso a tudo. Muitas vezes você tem acesso até a credencial. Então, você vai fazer um teste como um insider, né? Como alguém que tem acesso a tudo, muitas vezes até acesso privilegiado. Muitas vezes, o tipo de teste white box, ele envolve code review, ou seja, você vai chegar num ponto de você fazer análise de código de uma determinada aplicação ou de determinadas aplicações que foram listadas como vulneráveis ou comprometidas durante o processo da sua avaliação. Então, é um escopo que, assim, na verdade, é uma visibilidade completa que você tem no ambiente. E o gray box é o meio termo, né? Como é o ambiente cinza, né? Então, você sabe algumas coisas, você vai ter acesso a um range IP, você vai ter acesso a saber que tipo de aplicação roda, se é nuvem, se não é, mas informações limitadas, não vai ter credencial nem extensões a mais. Coisas que são importantes dentro desse universo do pentest. A primeira coisa deles é que ele tem um potencial destrutivo. Se ele tem potencial destrutivo, você precisa ter uma combinação de até onde vai o seu limite de atuação dentro da execução de um pentest. Porque você pode chegar a não só comprometer uma aplicação de negócio do cliente, como destruição de dados, como parada de sistemas. Então, existem limites. Você não tem, né, poder absoluto. Já dizia Tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Use os seus com sabedoria. Então, existem limites onde você vai poder atuar dentro do pentest. Muitas vezes você tem limite até do tipo de ataque que você vai realizar. Isso tudo vai dentro de um documento que é feito para que você tenha o escopo, a abrangência e os limites de atuação. Então, o pentest, ele é um tipo de teste técnico mais avançado, mais elaborado, que exige, inclusive, preferencialmente, que você tenha algum nível de maturidade dentro da empresa para conseguir lidar com os resultados. Porque, via de regra, normalmente, quando a empresa tem pouca ou nenhuma atuação dentro do universo de cybersecurity, no sentido de monitorar, de visualizar ou de controlar, o ambiente deve ser comprometido. Tá? Então, é um tipo de teste que é muito bacana, mas que não necessariamente ele se adequa para todos os níveis de entendimento das coisas. E como ele não se adequa, então a gente já sabe que esse cara daqui talvez não seja um bom lugar para a gente começar a crescer, a medir, a evoluir dentro de cybersecurity. Aqui a gente tem um exemplo de um tipo de metodologia que pode ser aplicado para um pentest, que seria o CyberKill Chain. É largamente utilizado, largamente conhecido, vastamente difundido. Então, esse cara tem 7 fases, né?
e cada fase dessa ela vai contemplar um determinado tipo de ação. Então, como eu tinha comentado anteriormente, uma das fases é a de reconhecimento, recon. Então, a primeira fase. Nessa fase de reconhecimento, você vai identificar possibilidades. Então, você vai buscar informações, por exemplo, dependendo do tipo de ataque, se envolver engenharia social, informações em redes sociais, informações em vazamentos de credenciais, você vai buscar dados sobre quadro societário da empresa, quem é quadro de chefia, diretoria, para poder atuar em uma ligação, em um e-mail, em alguma coisa nesse sentido, para comprometer um indivíduo, né, uma pessoa. Lembrando que, pelo menos sobre a minha perspectiva, as pessoas acabam sendo o elo mais fraco, porque nós somos criados para sermos amigáveis, muitas vezes subservientes, colaborativos, né? E isso é um prato cheio para o engenheiro social. Então, aquela abelhinha, né? Aquela mosquinha da desconfiança, nem todo mundo tem. E muitas vezes isso acaba fazendo com que ataques de engenharia social estejam aí como sendo um dos tipos de ataque mais bem sucedidos de maneira geral no universo de cibersegurança. Então, o processo de reconhecimento é você aprender sobre o seu alvo, né? Saber quais são as potencialidades, vulnerabilidades existentes, para que você possa definir quais são as suas armas, né? O que eu vou usar aqui? Para onde é que eu vou tentar entrar? E aí é justamente onde entra o weaponization. Para um cara com um nível mais elevado, como o Magela, que eu já vi que está aqui nos assistindo, esse cara vai desenvolver o exploit dele, vai desenvolver o malware dele. Então, ele vai ver lá a ameaça, ele vai ver lá a possibilidade de exploração de uma ameaça, ele vai desenvolver a arma dele, né? Eu uso o que o pessoal faz por aí, né? Então, você vai usar um meta-exploit da vida, você vai buscar um exploit desenvolvido em Python por alguém que já tenha feito, por algum coder conhecido, e você vai usar isso daí dentro do teu processo de ataque. E aí entra a fase do delivery. Esse delivery, a gente tem um exemplo aqui do e-mail, mas não necessariamente ele vai ser por e-mail. Pode ser numa tentativa de conexão TCP, na exploração de uma VPN. Você tem N possibilidades de tentar realizar o delivery do ataque. Uma vez feita o delivery, né, da sua arma, a arma foi entregue, você inicia a fase de exploração, onde você vai comprometer aquele sistema através da exploração da vulnerabilidade ou das vulnerabilidades que você identificou, e a partir daí você vai entrar no ambiente, né? Você vai chegar até o ambiente. Então, aí você entra na fase de installation, que é onde você vai assumir controle de alguma coisa, de algum sistema operacional, de algum servidor, para que a partir daí você possa começar a lateralizar o seu ataque, a expandir a sua capacidade de abrangência, de controle do seu ambiente, ou seja, o command and control. E aí você entra na última fase de um possível metodologia de pentest, que seria o exfiltration, que é quando você vai roubar dados, roubar informação, manter o seu acesso, enfim, você pode aí ter N caminhos a seguir, mas isso daí é um caminho tradicional que você segue dentro de um universo de pentest. Não limitado, obviamente, a isso. Aí a gente vem para o universo da análise de vulnerabilidade. A análise de vulnerabilidade, ela faz parte de um pentest, né? Então, a gente avalia, a gente observa, a gente checa, a gente busca vulnerabilidades dentro do pentest. Para quê? Poder explorar. Então, para poder eu explorar as vulnerabilidades, eu preciso encontrá-las. E aí, o que seria essa análise? É uma varredura, um check, um scan que você vai fazer dentro dos alvos, né, que lhe foram passados, ou dos alvos que você descobriu que existem, para poder você encontrar as possíveis brechas ali a serem exploradas. Normalmente, você não precisa de credencial, não é uma coisa que seja destrutiva, normalmente, tá? Tem ambiente que espana aí quando você começa a receber muita tentativa de conexão simultânea de vários alvos, ou de alvos desconhecidos, ou de rede Tor. Né? Depende aí de como é que você vai fazer a parada. Mas, normalmente, via de regra, você não tem não é algo destrutivo. E nem resulta em roubo de informação, falha de sistema. Mas essa aqui é uma etapa interessante dentro do universo de observação e de tratamento de cybersecurity. Por quê? Porque esse cara te dá visibilidade sobre como é que está o estado de saúde do teu ambiente. Então, como assim estado de saúde, né? Como assim essa carteirinha, vamos dizer assim, né? De saúde, né? De vacinação. Então, como é que está a tua carteira de vacinação? Esse é um cara que pode te dar uma perspectiva disso daí.
Então, você vai realizar esse trabalho. Obviamente, da mesma maneira que o pentest, você precisa ter isso, documento, né? Então, é contrato que é feito. Você não pode simplesmente aí, você acordou de manhã, eu vou meter o louco hoje. Eu vou baixar aqui o Nmap e vou rodar scan de vulnerabilidade aí em quem eu quiser, no exército, no governo, vou meter aí nos partidos, né? A turma tá brigando um bocado aí por causa de política esses últimos meses. Então, de repente, aí você pode, dependendo do seu viés, decidir partir para isso daí. Isso é crime, tá, gente? Você não pode ficar batendo porta lá para ver se ela tá aberta e se ela tá sem chave, não. Beleza? E aí, alguns de vocês podem ser perguntados, pô, Nmap? Scan de vulnerabilidade? Conheço esse cara como scan de porta. Nmap é um dos frameworks de segurança mais completos e bacanas que existem para você fazer todo tipo de coisa. Descobrir sistema operacional, se o host está up ou não, vulnerabilidade. Você tem diversos tipos de bases de vulnerabilidades que podem ser consultadas. Você tem a possibilidade de rodar exploit a partir do Nmap, tudo isso baseado no Nmap Script Engine, né? Então, a partir disso aí, você pode desenvolver o seu próprio script. É largamente documentado no site do Nmap, né, no insecurity.org. Inclusive, eles deixam lá, né? Tem um host lá para você escanear, para você testar o Nmap, é o scanme.nmap.org. Então, esse pode, tá? Esse está autorizado. E a gente tem outros produtos de mercado que tem especificidades. A gente tem o Nessus, que é largamente conhecido no mercado, como um dos scans de vulnerabilidade mais utilizados, o Qualys, o Acunetix, que é focado em web, né? Então, um dos melhores scanners de segurança de aplicação que eu particularmente já vi. E uma menção honrosa aí a um parceiro nosso de trabalho aqui, do pessoal da UITEC também, do EcoTrust, do Vinícius Urbano, produto sensacional, nacional, SaaS, né, em nuvem. Então, recomendo para vocês aí darem uma olhadinha como uma opção para vocês contemplarem aí os scans de vulnerabilidade de vocês. Então, resumidamente, um scan de vulnerabilidade é uma fotografia do ambiente que te dá uma ideia de como é que está o estado de saúde, para que você possa começar a atuar nesse sentido e, baseado nisso daí, você conseguir, vamos dizer assim, ter uma ideia, né, do que é que você precisa ajustar, corrigir ou verificar primeiro. Será que esse cara seria uma boa opção para a gente começar? Talvez. Talvez seria, porque ele vai dar uma visão ali perto da base da pirâmide, né? De como é que está o meu ambiente no que diz respeito ao aspecto técnico, né? Sobre vulnerabilidades existentes, sobre possíveis brechas a serem exploradas. Um ponto que eu queria trazer à tona, baseado num pool que eu vi que está rolando aqui do lado, como eu disse, eu fico olhando, né? As conversas do chat para ver o pessoal falando mal de mim. Se você já sofreu uma invasão, 60% das empresas não sabe que foi comprometida por pelo menos uns 6 meses. Então, muito provavelmente, e infelizmente, alguns de vocês que estão nos assistindo já foram comprometidos e ainda não sabem, mas vão saber aí num futuro bem próximo. E o que é que poderia te ajudar a descobrir se você já foi comprometido? Uma pancada de coisa. Uma dessas coisas é esse cara aqui, é o CIEM. E o que seria um CIEM, né? O CIEM, né, o apelido, né, o short name, para Security Information Event and Management. Então, é um cara que existe para gerenciar evento. Que tipo de evento? Todo tipo de evento que você imaginar, voltado para a segurança da informação. Então, esse cara, ele vai te dar a possibilidade de integrar diversas fontes de dados, né? Firewall, Access Point. Já está com palhaçada aqui, dizendo que usa o Windows não será onado, né? Todo mundo foi, ou será, um dia. Inclusive, este indivíduo aqui que vos fala, né? Então, não caiam nessa de nunca serei onado, não, viu? Todo mundo vai ser um dia, se não já foi. E pode ser mais de uma vez. Mas voltando para cá, então você pode ter várias fontes de dados onde você consuma essas informações vão para uma base única, e essa base única vai ter um motor, uma inteligência que vai conseguir avaliar todas aquelas informações e te dar possibilidades, status.
situações, cenários de segurança. E baseado nesses status, cenários, situações, te dá visibilidade do que pode estar acontecendo dentro da tua empresa. Por quê? Vamos lá. Quando você tem diversas fontes de dados, diversas informações, diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você conseguir olhar para isso tudo beira a impossibilidade, né? E no Brasil, a gente sabe que, via de regra, as equipes costumam ser bem menores do que elas deveriam ser para tomar conta do tamanho de ambiente que normalmente elas tomam. Isso daí, por si só, já é suficiente para saber que o cara não vai conseguir olhar, tá? E se você não consegue olhar log, se você não consegue visualizar log, você não sabe o que está acontecendo com o ambiente. Então, você vai ser somente reativo. Você vai olhar para o log na hora que aconteceu alguma coisa. E, às vezes, essa hora que aconteceu alguma coisa pode ser muito tarde. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem log do firewall, você tem log do servidor, você tem log de acesso do RDP, você tem log de execução de arquivo, de deleção, de alteração, você tem log dessa pancada de coisa, que está cada um num canto, né? E aí o indivíduo resolve, né? Consegue, através de um leak no Pastebin, uma credencial de acesso válida para a tua VPN, conecta na tua VPN num 7 de setembro, às 4 horas da manhã. A partir daí, ele consegue encontrar um servidor RDP, acessa esse servidor RDP, loga, né? Encontra o file server, vai lá, encontra o arquivo de senha, né, que normalmente não tem senha, é o Excelzinho, ou o Notepad, né? A turma não usa cofre de senha, eu sei, é caro, mas tem seu benefício. Mas a turma não usa cofre de senha, tá lá a senha, o arquivozinho lá dentro da pasta de TI, no Excel, no Notepad, o cara lá copia as senhas, tem senha do banco, senha do backup, senha do escambau, né? E aí, a partir disso daí, o cara já tem controle total e absoluto sobre o teu ambiente. E tu tem pelo menos mais 5, 6 fontes de log distintas para poder encontrar esse cara. Tu tem que olhar log do firewall, você tem que olhar log do RDP, você tem que olhar log do teu file server, você tem que ver qual foi o arquivo que o cara acessou, o que é que ele fez depois daquilo dali. Então é muita coisa para olhar, né? Mas você, sozinho, vai olhar esse canto todo. E aí é onde entra a magia desse cara. Esse cara consegue ver esses padrões, então ele vê. 4 horas da manhã, esse cara aqui acessando não é normal. Então já coloca ali um defconzinho para ele, né, Jarix? Isso aqui pode ser uma coisa que esteja funcionando fora da normalidade. Aí o cara vai e acessa um RDP. Ok, tem acesso, tem permissão. Depois disso, o cara vai para o file server, acessa o arquivo de senha, faz, opa, esse cara não é tecnologia e está conseguindo acessar isso daqui, a gente tem um problema. E aí, quando o cara começa a executar o resto, o CIEM já, velho, deu ruim aqui, a bagaça tá pegando fogo, te movimenta, porque os caras estão entrando aqui. E aí, no mínimo, você vai ter lá, receber um e-mail para você chegar lá e puxar o cabo de rede, né? E impedir aquela continuidade do acesso durante a ocorrência dela e fazer o trackback ali da invasão. Mas esse cara vai poder te dar isso. E você pode também integrar ele através de esquema de SOAR, né? De Security Orchestration, Automation and Response, para você criar uma regra no Fire, derrubar aquela conexão, você derrubar aquele cara de alguma maneira do RDP, você pode criar playbooks de automação dentro do universo de segurança para automatizar isso daí. Obviamente que isso aí já é um outro passo, né? E aí, a partir dessa atuação, você vai ter condições de conter um ataque quando ele está acontecendo, ou de prever, né? O cara ali testando, né? Testando credencial no usuário todo dia de 3 horas da manhã. Aí o cara avisa, cidadão está tentando aqui acessar de 3 horas da manhã aqui a VPN. Tá certo esse negócio? E ele vai te avisando. E vai elevando o nível daquela possibilidade de ameaça. Então, você vai tendo aí a condição de possuir, de ganhar visibilidade sobre o que acontece dentro do teu ambiente e conseguir tomar decisões. Qual o problema disso daqui, por exemplo, de você trabalhar com SIEM e de plantar um SIEM? Primeira coisa é você selecionar as fontes de dados, né? Não é um processo simples. Pode parecer simples, né? Por quê? Alberto, vamos tá tudo. Imagina a quantidade de log que você gera dentro do seu ambiente diariamente. É muita coisa. Só que você não tem noção porque você não consegue olhar. Mas se você for parar para olhar, assim, por exemplo, num ambiente com 100, 150 pessoas, só o log da Active Directory de logon e logoff é insano para você observar durante um dia. Um log, estou falando de um log, tá? Você vai ter aí 5, 6 só voltados para Active Directory.
fora firewall, fora roteador, fora inúmeras outras coisas. Então, tem muito pano para manga. Então, selecionar a fonte de dado já começa a ser é o primeiro desafio, né? Uma vez que você selecionou a fonte de dado, é você separar aquilo que é esperado dentro do teu ambiente, né, que não é assim, ou seja, que é aquilo que é factual, que é para funcionar daquele jeito, e separar isso do que não é, porque cada ambiente vai ter a sua especificidade, a sua peculiaridade. E quem é que se conhece o suficiente para saber isso? Poucas empresas. Então a gente já começa a perceber que, apesar do ciência ser uma ferramenta poderosíssima para nos ajudar a identificar possíveis ataques ou tentativas ou tendências estranhas de segurança dentro do ambiente, não vai ser um cara que vai servir para todo o nível de maturidade, porque primeiro você tem que se conhecer. E lembra aquela história, né? Tem que medir, a partir da medição você ir evoluindo, e a partir dessa evolução você conseguir ir encaixando as coisas como elas devem e como elas precisam ser, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de alguns cientes do mercado. O Johnson está puxando ali a sardinha para o lado dele. Eu vou falar, né, do Azure Sentinel, que é um produto bacana. Vai ter aí, assim como todo CIEM, né, vai ter suas questões relacionadas a valor. Não são soluções baratas, tá? Então, não são soluções que vão encaixar em todo tipo de empresa, porque nem todo tipo de empresa vai conseguir dar conta de comprar um Splunk, de comprar um QRadar, de comprar uma subscription do Sentinel, por exemplo. E cada cara desse vai ter algum tipo de como é o nome? De especificidade, de melhoria em relação a outra. Eu já vi gente usar Splunk para fazer front-end de correlação de evento e usar Greylog, que é um syslog, mas que tem algumas características de CIEM também, como uma base long term, né? Ou seja, uma base de armazenamento de longa data. Então, você vai ter aí vários diversos tipos de arquitetura e de possibilidades. O Azul, ele é open source, eu sou fã desse cara, porque ele tem muita coisa legal dentro dele, ele tem não só a parte de visualização de vulnerabilidades, integração com, por exemplo, com IPS, com IDS, ele, assim, as coletas de dados, a normalização dele, integração com uma pancada de fabricante, assim, é um cara fantástico. O produto em si é gratuito, você pode adquirir o suporte para ele, eles estão lançando a versão de cloud, então é um produto bem bacana também para ser observado. Eu deixei o OSINT da Alienvolt, que foi comprada pela AT&T, porque esse cara foi o primeiro CIEM com que eu tive contato. É super legal, tem uma versão free ali, limitada, mas que já dá uma visão bem bacana do que acontece dentro do ambiente, e eles têm uma versão Anywhere, que é nuvem, que assim, o negócio é estado da arte, né? Agora, vai cobrar pelo estado da arte, né? Então, não tem almoço grátis aqui, né? A gente vai ter, dentro de um cenário ou de outro, uma dificuldade de implementar uma coisa ou outra por conta de custo. Então, o custo aqui também vai ser um selecionador de quem é que pode e quem é que não pode, além da maturidade, abraçar, vamos dizer assim, esse cara. E, terminando, quem são esses caras, né? Por fim, mas não menos importante, os frameworks de segurança. Então, o que são esses caras, né? O que é um framework? Para que isso serve? Então, são documentos, são processos, são metodologias, são métodos que existem para que você possa, a partir de uma observação daquele framework, de um entendimento, ver o que é que melhor se encaixa ali dentro da tua realidade e implantar aquilo dentro de operações de segurança, dentro da criação de camadas de proteção, dentro de um ecossistema de detecção, resposta, identificação, proteção, enfim, você tem aí diversos universos, né, para preencher. Ou um Mitre Attack, por exemplo, que é um cara que vai te ajudar aí com Threat Intel, com Threat Hunting, ou seja, que são outras áreas aí dentro do universo de cibersegurança para você conseguir rastrear ameaças, identificar indicadores de comprometimento dentro do ambiente, os IOCs, né, Indicator of Compromise, dentro do ambiente, através de um negócio chamado TTP, que são Tactical Techniques and Procedures. Basicamente, são as técnicas, as táticas e os procedimentos que são utilizados pelos atacantes por segmento de mercado, então saúde, indústria, educação, finanças. Cada cara desse tem uma perspectiva diferente, você consegue, usando o Mitre Attack, fazer esse tipo de mapeamento. Então, aqui a gente tem alguns dos principais, né? A ISO 27001, que vai ajudar dentro do processo da gestão de segurança dentro do ambiente, propriamente dito. O SysControl V8, do qual eu particularmente sou fanzaço,
porque, para mim, esse é o cara que mais se aproxima da realidade da imensa maioria das empresas brasileiras. Então, é um framework que envolve controles técnicos, controles processuais, para você ir nivelando o seu ambiente. Inclusive, ele divide em 3 níveis de maturidade, né? São os Implementation Groups. Então, isso ajuda pra cacete na hora que você vai fazer o trabalho de adequação. Nós, da TrueSec, inclusive, a gente tem feito muito trabalho de adequação dos SysControls, com muito sucesso. As empresas têm ficado extremamente satisfeitas, porque conseguem ter uma visão extremamente clara do que é que está acontecendo dentro do ambiente delas, onde é que elas estão e para onde é que elas vão, né? E aí, aquela coisa, você pode fazer sozinho? Pode, mas se você tem um cara que já tem uma experiência com isso daí, vai facilitar a tua vida. O Cybersecurity Framework do NIST também é um framework sensacional, que eu entendo como sendo um próximo passo, vamos dizer assim, para quem já cumpriu, dentro da minha perspectiva, né, os controles do SIS. Então, muitas vezes eles possuem interseções, mas já é o NIST já é um cara que já está um pouquinho acima, em termos de nível assim, de complexidade, de necessidade de maturidade. E o Mitre Attack, que eu já comentei, que é o cara que vai te dar aí visibilidade sobre como é que a turma, né, do bem, só que não está agindo por aí, como é que você pode, baseado nisso, criar cenários de controle, de proteção e de ajuste dentro do teu ambiente. E nesta sequência, né, como é que a gente começa? Né? Chegamos ao ponto final. A gente viu tudo, né? Viu todas as possibilidades, viu todos os itens, né? Então, onde é que a gente chega, né? Para começar, como é que a gente vai? Então, tudo depende do nível de maturidade da sua empresa em relação à segurança da informação. De como ela trata o processo, de como ela trata os controles de segurança, se isso está documentado, se não está, se está ajustado. Ou seja, tudo depende de onde é que você está. E para saber onde é que você está, você tem que medir. E aí, como é que você mede? Será que o pentest é o cara que a gente vai usar para fazer essa medição inicial? Não. Ele não é o cara que vai fazer ele é um processo componente dessa evolução de maturidade, é uma necessidade, mas ele não é o primeiro passo. Por que ele não é um primeiro passo? Porque ele exige um nível de maturidade, de entendimento do ambiente, para que você possa tirar proveito daquela execução, daquele trabalho, de maneira efetiva, no sentido de conseguir atuar naquilo como um complemento e não como um início. A análise de vulnerabilidade, ela é um must-have hoje em dia, né? Por quê? Porque a gente tem que ver a saúde do ambiente, a gente tem que saber o que está acontecendo. Só que ela é um passo de um pentest, né? Ela é uma fotografia de saúde do teu ambiente. E normalmente você pode associar ela a um framework de segurança num start de um trabalho. Então, você contratar, por exemplo, com a gente, uma consultoria de análise de vulnerabilidade mais adequação do SIS V8. Então, a gente faz análise de vulnerabilidade, faz o gap analysis, baseado nisso daí, você vai ter um resultado, e desse resultado a gente vai começar o trabalho de adequação, inclusive para remediação das vulnerabilidades encontradas. CIEM é um negócio que todo mundo busca, que nem todo mundo vai entender como é que ele se encaixa dentro do ambiente, mas assim, todo mundo acha que precisa. E a implementação de sucesso desse cara depende totalmente de como você conhece o seu ambiente. Então, nem de longe esse cara aqui é a primeira vírgula, né, dessa frase. Ela vai ser talvez o ponto final, sabendo a gente que não existe ponto final, né? Mas vai ser ali um último item que você vai implantar, depois de você já ter todo um ecossistema de segurança funcionando dentro do teu ambiente, para que você consiga tirar o melhor proveito possível daquele produto que vai te ajudar a ter visibilidade do teu ambiente. E os starting points são os frameworks, assim, porque é deles onde a gente vai tirar as referências que a gente precisa para poder estabelecer controles, métricas, medidas, medir o que está acontecendo e iniciar o processo de evolução dentro de segurança da informação. Então, os frameworks, eles são o starting point. Qual deles? Vai depender daquilo que você entende, da maturidade que você já tem para poder você iniciar essa adequação. Alberto, eu já tenho aqui, eu já conheço o CIS, eu já comecei a trabalhar com eles, eu já tenho diversos controles implantados aqui, eu já passei do IG2. Para onde é que eu vou? Concluir IG3 e já vai para o NIST, para poder terminar o teu ecossistema de proteção. E aí, a partir daí, você parte para integrar isso dentro de assim, colocar um CIEM para dentro, você ter a possibilidade de você ter os pentests recorrentes dentro do ambiente, as análises de vulnerabilidade recorrentes com remediação, para que dessa maneira vocês possam não só medir, como evoluir
dentro do ambiente corporativo.